Bom dia! Bom dia! Eu vou dar um feliz sábado e quero ouvir um feliz sábado a nível de igreja. Feliz sábado? Feliz sábado! Muito feliz sábado, irmãos. Bem-vindo à casa de Deus no primeiro sábado do ano de 2020. É um privilégio para mim estar aqui, vendo a igreja tão linda, tão repleta. Porque um jardim sem flores não tem beleza, não tem graça. Mas um jardim repleto, como está o jardim do Senhor, é muito bonito. Mas eu gostaria de dizer a você uma coisa. Certa vez um amigo meu, ele disse o seguinte: eu acredito que eu esteja perdendo meu tempo na igreja. Já existe 15 anos que eu vou à igreja. Devo ter assistido a mais ou menos 2.000 sermões. E eu raramente me lembro dos sermões. Eu acredito que eu estou perdendo meu tempo na igreja. Eu olhei para ele, pensei, se fosse você, o que você responderia para alguém que talvez está desanimado, querendo até sair da igreja? E para você também que tem talvez 10, 20, 30, 40 anos, apesar que eu sou novo, gente, eu tenho bastante tempo de igreja, porque eu já nasci em um lar adventista, amém? Mas o que você responderia? Antes de eu responder, vocês me apresentaram, o pessoal todos aqui se apresentaram. Meu nome é Paulo Oliveira, eu sou de Palmópolis. Na verdade, eu nasci em Palmópolis. Com 6 anos eu fui para Belo Horizonte, com 12 anos eu fui para São Paulo, e depois de adulto eu voltei para Bahia, e aí voltei para Palmópolis de novo. Agora eu estou aqui em Felisburgo, mas quando me perguntam de onde eu falo que eu sou de Palmópolis. Eu sou formado em Teologia e Literatura e Língua Inglesa. Apesar de ter dado aula apenas de inglês, hoje eu não trabalho mais na área, não estou dando mais, lecionando mais. Eu trabalho na área de internet, televisão e satélite. E também algumas coisas de computação também. Porém, eu gostaria de dizer a vocês que gosto muito da cidade. Sejam vocês agraciados, principalmente com uma cidade que aceita bem o Evangelho. Tem cidades que elas não aceitam tão bem. Também fui agraciado por Deus com uma esposa maravilhosa. Dá um oi aí. Tem um filho também, ele não se encontra aqui, ele está na Bahia, está de férias. Mas agradeço a Deus muito por estar aqui hoje com todos vocês. Amém? Amém. E voltando à história, sabe o que eu falei para aquele rapaz? Eu não falei, eu fiz uma pergunta, eu não respondi a pergunta dele, eu fiz a seguinte pergunta: você está casado há quanto tempo? Aí ele me respondeu 10 anos. Eu perguntei: você sabia que você já se alimentou cerca de 6.000 vezes nesses 10 anos de casamento que você tem? Ele falou, fez as contas, mais ou menos. Agora eu perguntei para ele: o que você comeu em junho do ano passado, dia 16 de junho do ano passado? Ele falou: agora você não pegou, não lembro o que eu comi não. Na verdade eu raramente lembro, porque eu almocei ontem. E eu perguntei para ele: vem cá, você já se alimentou 6.000 vezes, você raramente lembra do que você se alimentou, mas você acha que essas alimentações que você teve te nutriu? Ele mesmo respondeu: lógico que me nutriu. Se não tivesse me nutrido, eu estaria morto, ou talvez estaria muito doente. E eu falei para ele o seguinte: se você percebeu que mesmo sem lembrar das refeições que você teve, você tem certeza de que elas te nutriu, também você, mesmo tendo ido na igreja há vários anos, assistindo a vários sermões, e não é porque você não se
se lembre dos sermões que eles não te nutriam, que você está perdendo tempo na igreja, porque cada palavra te nutre. Apesar de que muitas vezes nós não lembramos depois, mas você precisa ter a certeza de que sim, nós precisamos ir à igreja, nós precisamos nos nutrir. Por quê? Para onde eu vir aqui, Escudo? Está funcionando ou não? Ah, tá, tem que virar para lá, né? Então nós precisamos. Vou voltar. Está com delay sim, mas tecnologia é assim mesmo. Vamos lá então. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte: olha na imagem. Como estão as suas escolhas? Estamos iniciando um novo ano, ano de reiniciar os planos, os projetos, os pensamentos, ano de renovar. Mas agora eu vou te perguntar uma coisa: como andam as suas escolhas? Quem é o rapaz que você escolhe para namorar, para ser seu amigo? Quem é a pessoa que você escolhe para negociar? Qual é a alimentação que você escolhe? Qual o cardápio da sua casa? Quais as roupas que você escolhe? E o mais importante, como você escolhe os seus relacionamentos, principalmente o relacionamento com Deus. Será que você está pegando qual daqueles caminhos? E se existe uma coisa interessantíssima em todo o universo, é o seguinte: Deus, Ele deu um livre-arbítrio para mim e para você. É verdade ou não é? Até Satanás teve o livre-arbítrio dele. Teve ou não teve? Lá no céu. Então, se tem alguém responsável pelas escolhas tomadas, com certeza sou eu, com certeza é você. Está fraca a minha aqui. Vai para o próximo, irmão. Olha só, quando você toma decisões, quando você faz escolhas, no final daquela escolha, sempre existe o quê? Ou uma surpresa boa, ou então uma surpresa ruim. Agora, qual é a frequência que você está chegando nessa escolha? Muitas vezes você toma decisões e no final das decisões você sofre. Quantas mulheres não sofrem porque tomaram decisões precipitadas, tanto em relacionamento, quanto muitas vezes de serviço, ou qualquer coisa, até mesmo de alimentação, saúde e tudo mais. Aí você fica desse jeito, você fica decepcionado, você fica triste, você acha que o mundo acabou, você acha que o futuro seu está arruinado, porque você tomou decisões erradas. Agora a pergunta mais importante: se as decisões que nós tomamos estão nos deixando daquela forma, qual o segredo para tomarmos as decisões corretas? Porque existe, não existe decisão correta? Existe, mas infelizmente a maioria das vezes nós estamos dessa forma. Será que os 365 dias de 2019 você passou eles, a maioria deles, triste, ou a maioria deles alegre? Vamos então para a Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Como diz meu irmão, eu gosto de ouvir o barulho das Bíblias, tá? Quem tiver Bíblia, serve no celular mesmo, gente. O importante é ler a palavra de Deus. Todo mundo abriu? Oremos. Querido Pai, a Tua palavra nesse momento está aberta, Pai. Usa-me.
para que nós possamos aprender mais sobre Ti. Amém. Que nesse momento a nossa mente possa nos levar até o Teu trono, e que as nossas palavras e que os nossos pensamentos possam ser unicamente em louvor a Ti. Amém. Vamos então ler. Quem gostaria de ler? Quem quiser sentir o desejo, possa ficar em pé e ler para a gente. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca virá inteligência e entendimento. Amém. Obrigado, irmã. Que maravilha! A Bíblia diz que nós precisamos de sabedoria que vem de quem? Que vem de Deus. E como é gostoso você fazer uma escolha bem feita. Quem é que fez o vestibular talvez sente como é gostoso você marcar aquela opção, e quando você pega o gabarito ali, né, ou a resposta na internet, e você fala: eu acertei, eu escolhi certo. A mesma coisa nós precisamos entender. Essa vida é um vestibular. Essa vida é um Enem. E quando você chegar no final dela, cada escolha conta. Conta ou não conta? Ou quando vocês fazem o Enem, vocês falam: ah, esse daqui de português nem conta. Eu vou arriscar qualquer coisa aqui. Ah, de matemática não é tão importante assim. Cada resposta conta. Cada alternativa conta. E para que você, para que eu saibamos qual é a alternativa correta a se tomar, nós precisamos do quê? Não ouvi. Sabedoria. Sabedoria. E como ela lhe leu, a sabedoria vem de onde? De Deus. E diz que Deus dá a todos quanto pede e busca. Por que a criança chora, hein? Eu em Belo Horizonte, eu estive em Belo Horizonte semana retrasada. Eu fui dormir na casa de um cunhado meu, e chegou lá nem 3 horas, 2 e pouca da manhã, o bebê dele acordou chorando, e aí ninguém mais na casa conseguiu dormir. E aí, quando fomos descobrir o que estava acontecendo, levamos ele no médico, né, pela manhã. Ele estava com um problema no nariz, né, estava todo congestionado e tudo mais. E ele chorou, porque se não tivesse chorado, o que tinha acontecido? Ninguém teria levado ele no hospital, ninguém teria procurado alguma forma de ajudá-lo. Por isso é importante. Você já pediu para Deus sabedoria? Estou olhando para os jovens ali que estão bonitos disso, não repara não. Mas será que você estamos pedindo sabedoria a Deus? Porque todo mundo pede um celular para Deus, pede um carro, pede um namorado, pede um emprego bom. Mas e sabedoria? É tão interessante, nós não vamos ler, porque é um texto muito conhecido. Salomão, ele teve um sonho, e Deus disse para ele no sonho: olha, você pede para mim o que você quiser. Qualquer coisa. Será? E qual seria a resposta minha? Qual seria a resposta? Salomão, a gente sabe, ele pediu o que a Deus? Sabedoria. E a Bíblia diz que ele respondeu o que Deus queria ouvir. Tanto é que Deus deu para ele sua sabedoria? Hã? Não. Muito bem. Não. Deus, apesar de ele ter pedido sabedoria, Deus deu para ele o que mais? Riquezas, honra, aí aquela fama. Vinha gente de longe ver Salomão. Vinha rainhas de várias terras distantes. Talvez a pessoa passar 2 anos viajando para ver quem? Salomão. Por quê? Porque ele pediu a Deus sabedoria. Ele podia pedir riqueza ou não podia? Podia pedir a morte dos seus inimigos ou não podia? Podia pedir até viver eternamente, mas não, ele pediu sabedoria para quê? Agora, para quê? É importante. Eu quero sabedoria, mas se você não souber usar a sabedoria que você tem, não vai resolver.
saber. E ele disse que ele queria sabedoria para discernir o quê? Quem lembra? Isso, irmão, o certo do errado. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos, né? Olha só, uma coisa também que está devastando a nossa população no Brasil hoje são os problemas. Por mais escolhas que a gente faz, sempre existem problemas a resolver. Quem aqui não tem problema? Vamos ver se tem alguém que tem? Levanta a mão aí. Não estou vendo ninguém. Olha, irmão. Tem irmão que diz que tem problema. Amém. Mas agora vamos inverter. Quem aqui tem problemas? Tem que levantar as duas, tem gente. É tanto problema, né? Agora, irmãos, nós vamos ensinar para vocês uma fórmula aqui. Talvez é o único lugar do mundo que você vai aprender tão bem essa fórmula. É a fórmula para viver feliz e sem problemas. Pelo menos poucos problemas. E nós precisamos aprofundar mais. Por quê? Porque se você abrir sua Bíblia em Oséias 4:6, você vai ver algo fantástico. Oséias 4:6. Todos abriram? Diz lá: meu povo perece por falta de conhecimento ou sabedoria. É importante a gente entender que a maioria das escolhas que nós erramos, né, escolhemos errada, é culpa de quem? Isso. Nós temos que parar de culpar os outros. Quando Adão ouviu de Deus, que ele pegou e falou o que para Deus? A mulher, olha só, a mulher que o Senhor me deu a fruta e eu comi. Percebe? O ser humano é assim. Por que você errou nisso? Ah, não, porque meu pai me ensinou direito, porque a sociedade me condena, porque eu não tinha condições, porque aconteceu isso, foi culpa de fulano, foi culpa. Isso que está acontecendo. Nós estamos tirando a responsabilidade da gente, colocando em cima de um terceiro. Isso ajuda o quê? A você continuar da mesma forma. E nós temos que fazer isso? Não. Primeiro, nós temos que salvar isso no nosso coração. A responsabilidade pelas escolhas são nossas. Eu vou apresentar para vocês aqui Nicolas. Nicolas é um rapaz que fez várias escolhas erradas. Sabe quando você escolhe uma coisa errada e depois você escolhe pior ainda e depois você vai piorando a situação? Ele tinha problema com o pai dele. Quem aqui não tem problema com o pai, né? Ele tinha problema com a família toda. Ele tinha problema de alcoolismo. Ele tinha problema de alimentação. Ele tinha problema com as namoradas que ele tinha. Ele tinha todos os tipos de problemas que você pensar. E o pai de Nicolas, irmãos, estava muito triste. Porque na época que Nicolas era jovem, adolescente ainda, o pai não tinha muito conhecimento. Mas certa vez o pai conheceu a Cristo. E o pai percebeu que o seu filho agora estava em caminhos tortuosos, caminhos tristes. E se tem uma coisa que o pai fica triste, é quando vê o filho sofrendo, quando vê que o filho não ouve seus conselhos, quando vê que o filho cada vez mais está afundando no lamaçal do pecado. Eu não sei se aqui tem algum pai que já enfrentou alcoolismo do filho, já enfrentou drogas, ou da filha também, né? Já enfrentou coisas piores também. Eu não sei se tem, mas eu vou dizer a você, com certeza é algo triste. E infelizmente, irmãos, Nicolas estava dessa forma. Ele não queria saber de estudar, ele não queria saber de trabalhar, ele só queria saber de zoeira, só de farra. Acordava e já começava a beber. Antes de sair uma ressaca, já começava outra. E infelizmente, o pai de Nicolas sofria muito com isso. E nós agora vamos conhecer a fórmula. São 3 passos para você vencer os seus problemas. Como todo mundo aqui falou que tem problema,
problema, presta bastante atenção, que esses passos são certeiros. Aqui não é simplesmente faz de conta, não, é uma fórmula certa para você vencer todos os seus problemas. Vamos então à primeira. Quem aqui quer ser sábio? Acredito que todos. Então preste bastante atenção, porque essa fórmula vai te tornar um sábio. Essa fórmula vai te tornar uma pessoa mais inteligente, vai te tornar alguém que consegue discernir o certo do errado. Porque hoje em dia o mundo está relativo demais. Muitas vezes coisas que você acha que é errado, o mundo te fala, não, isso não é mais errado. Ou coisas que o seu pai falava que era errado, não, isso é do passado, agora é correto. Coisas que era correto, agora não, isso não é mais. Então, aqui está o segredo. Vamos ao primeiro, otimismo. Quem gostaria de abrir João aí, capítulo 16, verso 33? Nós vamos aprender sobre o otimismo. E pensa aí, você é uma pessoa otimista? Você é a pessoa que coloca um sorriso no rosto antes de sair, mesmo que a sua noite foi ruim? Você é uma pessoa que olha o copo por meio com água e você diz que ele está quase cheio, ou você é aqueles que diz que ele está quase vazio? Todos abriram aí, João? Quem sentiu desejo, coloca em pé e leia. Essas coisas para determinar fazem o mundo passar para mas tem um ano, eu venci. Isso, irmão. Olha só o conselho. Olha só essa regra de ouro. Jesus ele está dizendo que nesse mundo nós vamos ter problemas. O que é aflição? Não é problema? Nesse mundo nós vamos ter aflições, problemas. Mas eu preciso ter otimismo. Eu preciso ter bom ânimo. Por quê? Ele fez o quê? Ele venceu. Se ele venceu, nós conseguimos também vencer. Então, primeira coisa, você precisa ser otimista. Quando aparecer um problema, não acha que aquele problema vai sucumbir. Tem gente que não é, de certa forma assim, querendo criticar não. Mas tem mulher, por exemplo, quando ela vê uma barata, ela faz o quê? Ela grita, não vou falar nada mais de cá, né? Ela grita, ela desespera, ela sobe em cima da mesa. Se tiver qualquer porta aberta, ela já sai correndo. Infelizmente, tem gente que está enfrentando os problemas dessa forma. Nada contra as mulheres que fazem isso, gente. Estou falando que muitas pessoas fazem assim. Quando aparece um problema, ele se fecha. Quando aparece esse problema, ele não analisa. Agora vamos analisar então. Quando você vê uma barata, vocês mulheres que pensam assim, vamos lá. Quando você vê uma barata, primeiro, lembre de uma coisa: você vai vencer essa barata. Esse não vai ser o último dia da sua vida. Segundo, procure o quê? Uma sandália, procure um pedaço de uma vassoura, procure alguma coisa. Terceiro, procure o quê? Ficar um pouco distante, mas encoste o suficiente na barata para você ver se é uma barata pequenininha, se é uma barata de chifres, se é uma barata monstro, para você ver. Estuda a barata. Às vezes você quer pegar um 38 para tirar da barata. Não precisa. Às vezes uma sandália resolve o caso. Aí você vai lá e o quê? Mata a barata e pronto. Qual que é a melhor alternativa? Ser otimista e fazer assim? Ou você subir em cima de uma mesa lá e ficar gritando lá? Então nós precisamos com certeza ser otimistas. Sabe por quê? Não vamos abrir não, mas sabemos o seguinte: o choro, olha só, o choro pode durar, mas a alegria. Então, não desespere, seja otimista, isso vai passar. O tempo vai te mostrar que Deus é que está no controle de tudo. O que a lição falou? Deus não estava no controle de todas as histórias lá, todas aquelas épocas tristes e terríveis, como a Idade Média, né?
Daniel, na época que Jerusalém foi destruída, Deus não estava no controle? Então vamos ser otimistas. Vamos então pular para a segunda pérola aí, ó. Agora, antes de pular para a segunda pérola, se você quer ser otimista, você precisa fazer o quê? Orar e ler a palavra de Deus. Porque isso aí vai te dar combustível para você ser otimista. Planejar. Quem aqui vai fazer uma viagem, chega lá no destino, eu esqueci minha escova de dente, eu esqueci a toalha, eu esqueci os negócios. Vocês que viajaram para cá, me conta aí, alguém esqueceu alguma coisa? Dois ali já me falou. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas planejam um pouco e nós não podemos ser assim. Vocês sabiam que antes de você nascer, antes de Eva nascer, antes de existir a terra, Deus já tinha feito um plano para que o homem pecasse? Sabiam disso? Então agora eu pergunto, será que você já está planejando o seu bebê? Você já está planejando o seu esposo, como você quer que ele seja, como isso, como aquilo? Você está planejando sua graduação, sei lá, sua faculdade? Você está planejando? Precisa, sabia? Porque nunca é cedo demais para começar um plano. Paulo, mas eu nem sei quando eu vou formar, nem sei quando eu vou casar. Não tem problema. Você pode planejar. E a Bíblia fala assim, vamos ler, 2 Coríntios 9, 6 até o 8. Isso mesmo. E digo isto, que o que semeia pouco também sem parar. O que semeia em abundância também sem parar. Amém. Então é isso aí. Se você semear uma coisa, você vai fazer o quê? Não terminou não? Pode continuar então. Se não terminou, pode continuar. Eu falei amém, não, mas pode continuar. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vocês precisaram? Vocês viram? Deus realmente Ele é um Deus maravilhoso que nos ensina. Então, se você tem esse plano, com certeza você vai chegar a um ótimo lugar. E por último, nós precisamos seguir o mapa. Se você for fazer uma viagem para qualquer lugar, você precisa seguir o quê? O mapa. Eu já fiquei perdido. Uma vez eu fui pelo Horizonte, acabei passando ali na 381 direto. Quando eu percebi, eu estava perto, era do Espírito Santo já. E aí tive que voltar. Por quê? Porque eu não olhei direitinho no mapa. E infelizmente, se nós não planejarmos bem e não seguirmos fielmente os planos e o mapa que é a palavra de Deus, infelizmente não vai dar certo. E vamos ler aqui rapidinho. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? O que mais? Corrigir e instruir justiça, etc. Você continua lá. Agora, irmãos, se você não está usando o seu plano, a sua Bíblia, você não vai chegar ao algum lugar. E para finalizarmos, vamos acompanhar o resto da história daquele rapaz. Nicolas agora, irmãos, ele estava fazendo tudo que o seu pai via que era triste. Só que o seu pai, um homem que adquiriu a sabedoria de Deus, ele pensou da seguinte forma. Olha só o que o pai do Nicolas fez. Ele tinha uma certa posse, então ele comprou um grande celeiro. E nesse celeiro era um local onde tinha várias coisas que o pai gostava. Porém, Nicolas nem gostava de chegar perto do celeiro. Só que o pai de Nicolas descobriu que ele estava com uma doença. Então, para proteger o filho, olha só o que o pai fez. O pai de Nicolas chamou ele e falou: olha só, filho, eu estou muito grave, com uma doença, já estou muito velho. E eu preciso que você lembre de uma coisa: quando tudo nessa vida falhar,
quando tudo nessa vida você perder, quando tudo que eu deixar para você acabar, lembra só de uma coisa: esse celeiro aí vai ficar para você, porque esse celeiro aí você não vai poder vender. Esse celeiro, além de não ser muito rentável, esse celeiro aí, ele foi feito um tipo de documento que a pessoa pode só usufruir dele, não pode vender. E infelizmente, irmãos, o pai de Nicolas morreu. E ele começou agora a vender tudo que o pai tinha deixado e começou agora a afundar mais ainda nas drogas e tudo de errado que ele achava pela frente. Porém, de forma tão rápida, ele foi vendendo as coisas foram acabando. E quando ele percebeu, ele já não tinha mais onde morar. E quando ele não tinha dinheiro nem para o vício mais, ele lembrou do que o pai disse. Ele lembrou que o pai dele disse: olha só, quando você não tiver nada mais, você vai ter o celeiro. E o único local que ele tinha para dormir, já que ele não tinha mais dinheiro, nem casa, nem nada, era esse celeiro. E ele foi para esse celeiro. E chegando lá, irmãos, ele se assustou. Porque naquele celeiro tinha uma árvore enorme. Uma árvore muito grande. E em uma das pontas daquela árvore lá, dos galhos daquela árvore, tinha uma forca. E no pé da árvore tinha uma carga. E como aquela era uma das poucas vezes que Nicolas estava sóbrio, não porque ele queria, porque ele não tinha mais dinheiro e seus amigos não emprestavam nem ajudavam ele. Então, o único dia que ele ficou sóbrio, ele pegou aquela carga e deu. E o pai dele disse o seguinte: filho, eu preciso que você pelo menos uma vez me ouça. Pelo menos uma vez você lembre que seguir os meus conselhos é ótimo para você. E meu último conselho que eu te dou é você ir naquela forca, colocar seu pescoço e pular. Naquele momento, Nicolas tremeu. Nicolas suou frio. E ele descobriu que o pai realmente é um pai que o amava muito. Mas ele pensa: meu pai agora quer acabar com minha vida para não me ver sofrer. Meu pai agora percebeu que eu cheguei no fundo do poço, já que eu vim até nesse celeiro, ele sabia disso. E Nicolas sentiu no coração que a única coisa que ele tinha para fazer naquela vida, a única coisa que sobrou para Nicolas era aquela forca. E se você também tem um problema tão enorme, se você tem uma dificuldade tão grande que você pensa dessa forma, que a única solução é a morte, você está pensando igual a Nicolas. E Nicolas, irmão, subiu numa escada, colocou o pescoço naquela forca, e como o último ato da sua vida, para honrar o seu pai, ele pulou dali. Quando ele pulou dali, como vocês viram, ele era um rapaz bem fortinho. Ele pulou dali, ele sentiu o fim da sua vida. Ele viu na sua frente aquela... Mas ele percebeu que a árvore não aguentou o seu peso e partiu. Quando a árvore partiu, ele percebeu que aquela árvore era oca por dentro. E ele percebeu que dentro daquela árvore existia muito dinheiro, muito ouro, ainda bastante pedras e tudo mais. E aí então, dentro daquela árvore tinha também uma outra carga do seu pai, dizendo: meu filho, eu precisei que você morresse para o mundo, para você nascer para uma nova vida. Amém? E Nicolas, irmãos, a partir daquele dia, com o novo recomeço, o novo ano também que Deus está nos dando, ele começou uma vida nova. Ele começou uma vida que com certeza é de orgulho para o pai dele, que mesmo falecido, mas para a mãe e para todos os seus amigos. E hoje eu quero dizer para você que Deus também tem essa mesma carta para você. Nós podemos ter morrido já para 2019
e renascermos um novo eu. Para 2020 nós levarmos a pregação do Evangelho a todo mundo. Amém?